Está no ar, resenha, no canal USC. Oferecimento, Metrovídeo, a maior locadora da Zona Oeste de Uberlândia. Making of BR, você produz com qualidade, nós mostramos como foi feito. DI Design, o design de sua empresa levado a sério. E 7 Bar, futebol, boa música e cerveja gelada. Tudo isso em um só lugar. Canal USC. É isso aí, galera. Nós voltamos aqui após um breve intervalo e colocamos aí uma imagem aí de uma... Volta a imagem, por favor, aí, meu caro Renan de Freitas. A última contratação do Uberlândia Esporte Clube conseguiu um empréstimo por 2 meses junto ao Atlético Mineiro, do Ronaldinho Gaúcho. Eles não vão precisar do Ronaldinho nos próximos 2 meses. O Uberlândia só vai ter que devolver o Ronaldinho para jogar o Mundial, né? De preferência, curado da lesão, né? Exatamente. E aqui a gente tem essa especialidade de tratar de jogador, manter jogador machucado e depois curar ele para outras equipes. Então, eu acho que o Atlético Mineiro fez certinho de mandar o Ronaldinho para cá. Somos os melhores nisso, né? Acho que fez certinho, né? E eu proponho ainda uma aposta com vocês. Aposto que enquanto o Ronaldinho estiver no Uberlândia, o Uberlândia vai perder um jogo. Não vai perder, porque o Ronaldinho jogando aqui no Uberlândia, do jeito que ele tá jogando lá no Atlético, né? É isso aí. Então... Aliás, Renato, eu queria até dar mais uma dica pro nosso querido Uberlândia Esporte. O Uberlândia gosta de contratar jogador gordo mesmo. Por que não trazer o Walter do Goiás? Porque o Goiás só traz gordo que não resolve. O Walter do Goiás é um gordo que resolve. O que você acha, Wander? Justamente por causa disso, porque ele faz gol e resolve. Isso é... Bom, deixa o Walter engordar mais um pouco, porque aqui o spa... Não, depois ele vai poder jogar e a intenção não é jogar, é só tratamento. Aí vai complicar, né? Bom, então vamos aqui falar do... Agora é coisa séria, galera. Do Uberlândia Esporte Clube. Novamente vamos falar aqui, contamos com a presença do Dr. Fernando Lima. E o Fernando Lima foi um dos responsáveis que cuidou da elaboração do novo Estatuto do Uberlândia Esporte Clube em 2006. E vamos começar com a primeira pergunta para o Fernando. Boa noite novamente, Fernando. Por que teve que ser feita a alteração no Estatuto do Uberlândia Esporte Clube em 2006? E por quem? Então, boa noite novamente, né? Preciso fazer um resgate histórico primeiro para poder explicar direitinho. Em 2002, o Código Civil foi mudado. E ele determinou que todos os estatutos fossem atualizados à nova forma proposta no Código dentro de um ano. Então, em 2003, todos os estatutos das entidades teriam que estar atualizados. Como não deu para todo mundo atualizar, foi prorrogado por mais um ano. Então, em 2004, os estatutos teriam que ser todos atualizados. O Uberlândia Esporte, até... Eu sou conselheiro há muitos anos, desde 99, o Uberlândia até constituiu na gestão do Eduardo Anchieta, o Dr. Zé Antônio, que era o presidente do conselho, constituiu uma comissão para atualizar esse estatuto. Porém, essa comissão não se reuniu e não chegou nem a apresentar um esboço do que era o estatuto. E o Uberlândia Esporte, então, ficou dessa forma com o seu estatuto anterior, o Estatuto Velho. Esse Estatuto Velho é de que ano, Fernando? Ele foi várias vezes alterado, né? Só na edição do mandato do Eduardo Anchieta, acho que foi alterado 2 vezes. Na época do Gustavo, era uma coxa de retalhos, né? Ele era bem antigo, acho que 78, salvo engano, mas ele era uma coxa de retalhos. E aí, o que aconteceu? Nós nos deparamos em 2007 com a questão que o estatuto não estava atualizado, o Uberlândia Esporte foi escolhido para a Time Mania, estávamos numa guerra terrível na Time Mania, porque o deputado na época, o deputado Gilmar Machado, tinha colocado os campeões brasileiros teriam cadeira assegurada na Time Mania, tanto da Série A, B e C, porém, uma proposta da Federação Mineira para
poder colocar alguns times lá de perto de Belo Horizonte, que tirava só os campeões da Série A, e aí ia entrar os campeões estaduais, e o Uberlândia ia ficar de fora, porque aí entraria o Vila Nova, aí entraria a Caldense. Então, nós foi uma guerra. Eu mesmo fui em Brasília 2, 3 vezes para reunir lá, na época com o Marco Aurélio Klein, que era a pessoa que estava cuidando da Timania, hoje ele é da Autoridade Olímpica de Dopagem, e conseguimos manter o Uberlândia Sport, até com a briga danada do deputado Gilmar Machado, que falou que o Uberlândia Sport tinha que ficar, e conseguimos manter. Só que nós tínhamos 15 dias para poder apresentar toda a documentação. E a documentação exigia o estatuto atualizado para o Código Civil 2002, que o Uberlândia Sport até então, 5, 6 anos depois, ainda não tinha. Então, nós constituímos uma comissão de pessoas que estavam no conselho, na diretoria, e pedimos ajuda para os outros clubes. Nós pegamos o estatuto do Grêmio, pegamos o estatuto do Santos, o Cruzeiro nos enviou, na época, inclusive, até via fax, o estatuto dele, e nos colocou o departamento jurídico à disposição, naquela época, para a gente poder fazer os questionamentos e tudo. E fizemos, né, essa minuta do estatuto, que foi levado para ser aprovado. Aí, Renato, existem algumas lendas urbanas, né, que a gente vê aí muito bem, principalmente contra o Uberlândia Sport, quando é o Uberlândia Sport. Porque o estatuto foi feito para a diretoria se perpetuar no poder. O estatuto foi feito sem cumprir os requisitos legais, tudo. Então, assim, hoje eu vou passar para vocês realmente tudo o que foi feito. O estatuto, ele foi convocado, os sócios patrimoniais que teriam que ser convocados, foi convocado o Conselho Deliberativo na época que deveria ser convocado, foi convocado por jornal de ampla circulação em Uberlândia, posso falar o nome aqui, né? Aqui não é a emissora lá. Não, aqui a gente não tem essa bobeira, não. Pode falar qualquer um. Foi publicado no jornal Correio de Uberlândia, o edital, na forma que o estatuto anterior determinava. Além disso, por zelo, nós pedimos as secretárias da diretoria na época para ligar para cada um dos patrimoniais e dos conselheiros para poder chamá-los também. Na época era a Cida, né? Secretária, né? Exatamente. Então, assim, foi feito assim, tudo dentro da norma, e no dia da aprovação do estatuto foi elaborado uma presença maciça de sócios patrimoniais e conselheiros. Então, uma das coisas que a gente vê falar muito na imprensa aí é que o estatuto foi feito da noite para o dia, não convocaram os conselheiros. Eles falam que foi feito na madrugada, né? Não, foi feito no horário normal mesmo, 18 horas na primeira chamada e 19 na segunda chamada. Então, assim, tem alguns sócios patrimoniais que eu estou desde 99 no Uberlândia, eu nunca vi eles lá, em nenhuma reunião, mesmo eles sendo convocados, e aí eles ficam falando coisas que não tem cabimento, né? Eu acho assim, que o foro para você discutir uma coisa sobre o Uberlândia Sport, que é uma associação sem fins lucrativos, é um clube da cidade, que tem torcida, mas ela é uma associação dos sócios dela, né? E eu acho que o foro adequado é o conselho, né? Então, foi feito tudo dentro do que era determinado na época. O estatuto foi votado. Nós pedimos informações para várias coisas. Pegamos o que tinha de mais moderno na época, que eram os recém-feitos estatutos do Grêmio, do Santos e do Cruzeiro. E foi aprovado esse estatuto. É uma peça excelente? Não é. Precisa de fazer muita coisa nele ainda, precisa de regulamentar muita coisa que tinha que ser regulamentada, não foi regulamentada, precisa, tem algumas diretorias, alguns conselhos, certo? As questões dos sócios mesmo, das categorias dos sócios, tem que formar uma comissão para fazer isso direitinho, e infelizmente não foi feito. Mas o estatuto... precisa ser até respeitado em alguns pontos, que nesse ponto até concordo com o Elison, que ele não é respeitado.
na questão de uso de camisas de outras equipes dentro da Vila Olímpica, né? Exatamente. Tem várias coisas. Por exemplo, eu trouxe aqui, porque a memória não dá para guardar tudo. Então eu trouxe aqui, ó. Isso inclui camisa do São Paulo, do Vasco, do Flamengo. Não é nem que eu seja contra usar camisa lá, não. Mas se tá no estatuto é proibido, acabou. Tem que se cumprir. Não, eu acho que é até bobagem isso, mas se tá no estatuto tem que se cumprir. Aqui, ó, eu trouxe aqui, ó, por exemplo, o Estatuto do Grêmio, o artigo 82, o presidente do Grêmio deverá ser associado por mais de 10 anos ininterruptos e em pleno gozo dos seus direitos sociais. Palmeiras. O Palmeiras é o mais complicado, apesar que está mudando agora, vai ser, os sócios vão votar. Mas no Palmeiras, os sócios votam no conselho. E o conselho elege um presidente que tem que ser conselheiro e ser mais de 10 anos de sócio também. Eleição indireta, então, né? Agora vai ser direta, mas tem um filtro de 30% que o candidato tem que conseguir 30% dos conselheiros para poder escrever a chapa dele. No Corinthians, que é o estatuto mais atual, é o moderno, todo mundo está falando, no Corinthians é o seguinte: só votam sócios que têm no mínimo 5 anos de sócio no clube. E para ser candidato do Corinthians, aqui, ó, parágrafo 2º do artigo 74. Qualquer associado para concorrer ao cargo de presidente ou aos demais cargos da diretoria deverá ser conselheiro vitalício do clube ou ter sido eleito pelo conselho por Assembleia Geral pelo menos 2 vezes. Olha só o estatuto do Corinthians. É quase uma monarquia, né? Então, e no Cruzeiro, a eleição é feita pelos 600 conselheiros e o presidente precisa ter 10 anos de sócio. Né? Então, por que se faz isso? Você faz isso para proteger o clube, certo? Você tem que ter um mínimo de conhecimento do clube que você quer ser presidente. Você tendo 5 anos de sócio, você tendo sido conselheiro, você conhece o clube e sabe o que precisa ali, certo? E isso foi retirado dos estatutos, né, dos mais brilhantes, mas nós olhamos o estatuto de clubes do interior também, tudo que tem essa mesma salvaguarda. Deve ter olhado do São Paulo também, cara. Também. Então, assim, o estatuto foi elaborado não para perpetuar ninguém no poder. Ele foi elaborado para proteger o Uberlândia Esporte Clube, que era um clube que estava saindo de uma situação de falência, que estava perdendo todos os seus bens por causa de má administração, certo? E não digo má administração de má fé, não. Porque as pessoas não deram conta, foram fazendo, cuidar do futebol, não cuidar do administrativo, e a coisa foi ficando, o Uberlândia não tinha defesa na Justiça do Trabalho, ia tomando revelia, e chegou uma proporção de o estádio Juca Ribeiro ia leilão 2 vezes por semana. Né? Então, assim, você precisava proteger o clube. O Uberlândia Esporte Clube é um clube invejável, porque o Uberlândia tem um patrimônio que poucos clubes têm no Brasil. Não estou falando de interior, não. Poucos clubes têm no Brasil o patrimônio que o Uberlândia tem. Se você for avaliar os 2 patrimônios que o Uberlândia tem hoje, ele deve ter mais ou menos entre 60 e 80 milhões de reais de patrimônio. Então é um clube que precisa ser preservado. Agora, a outra lenda urbana que tem, só para me encerrar o que eu vou falar, depois eu vou responder para vocês. Outra lenda urbana que tem é com relação a que foi feito um estatuto que só a atual diretoria consegue montar chapa. Certo? Eu, quando quero ser presidente de alguma coisa, vou repetir, a primeira coisa que eu fiz parte já de Rotary, de Lions, de maçonaria, a primeira coisa que eu fiz na minha vida foi pegar o livrinho de regra daquele lugar que eu estava, para saber como que eu tinha que me portar ali dentro e o que eu precisava se eu quisesse ser alguma coisa naquele lugar. Certo? Então, o estatuto tem dentro das suas regras tudo que você precisa saber para montar uma chapa para ser candidato. Uberlândia, eu creio, eu não tenho esse acesso, mas eu creio que Uberlândia deve ter em torno de 2.000 sócios. A chapa, você tem que ter 50 titulares, 25 reservas e mais 4 ou 5 do Conselho Fiscal. Então, você pode muito bem, se você quiser montar uma chapa, você correr atrás dessas pessoas, e se elas estiverem dentro do que você quer fazer, você
conseguir Tá aproveitando que você entrou nesse assunto aí da quantidade de pessoas para a chapa, como é que foi essa escolha de quantidade? Como que vocês chegaram nessa numeração? 50? Então, aí 25? nós estávamos analisando, na época, essa comissão estava analisando os 3 estatutos que estavam na nossa mão. Todos os 3 estatutos eram muito mais o número de membros do Conselho Deliberativo. Nós tínhamos um Conselho Deliberativo que, durante muitos anos, só compareceu às reuniões o presidente do Conselho, que era o Zé Antônio, o Luiz Martins, eu e um ou outro que ia, aquele menino do Hotel Famílias, que eu esqueço o nome dele, o Ivan, que íamos nas reuniões do Conselho. O Conselho Deliberativo do Uberlândia, às vezes, coitada, a Cida falava assim, hoje nós não temos nem papel e caneta. Tinha que descer correndo lá, comprar papel e caneta para fazer a ata. Então, nós tínhamos um Conselho Deliberativo no Uberlândia Esporte que não era participativo, que estavam lá por ser conselheiro, por ser figurativos. Então, o que é que nós pensamos ali? O Conselho Deliberativo desses outros clubes, tem clube aqui que tem 300 conselheiros no Conselho Deliberativo. Então, nós pensamos assim, vamos aumentar o número de conselheiros, porque aí você aumenta também o número de pessoas que estarão nas presentes, nas reuniões, para poder decidir as coisas importantes do clube. Porque eu, particularmente, eu fico muito assustado quando você vai decidir um assunto de um clube do Uberlândia, você convoca todos os sócios, convoca todo o conselho, e tem lá 20 pessoas para decidir uma coisa que, às vezes, pode refletir nos próximos 5, 10, 15 anos. Então, foi esse o pensamento da comissão na época que nós estávamos elaborando isso aí. E aí, com relação à última eleição, Renato, existe uma manifestação aí do nosso ex-presidente, até o Mário Borges, que eu vejo sempre escrever no jornal do Correio. Eu respeito demais o Mário Borges, foi uma pessoa que fez demais para o Uberlândia Esporte. Hoje ele mora em Goiânia. Quem não sabe, ele foi presidente na década de 70. Exatamente. Hoje ele mora em Goiânia. Ele mora em Goiânia e está afastado da nossa cidade, tudo, e ouve as notícias por mas ele acompanha as notícias da cidade intensamente. Eu vejo. Então, mas o que acho que ele mora em Goiânia, mas não esquece o Uberlândia de jeito nenhum. Diuturnamente, o Mário diz que a eleição, a outra chapa que foi candidata à presidência do Uberlândia foi indeferida porque erraram o nome do Sou Edmundo da CCO, e como que a gente podia indeferir uma chapa só porque errou o nome de uma pessoa que, inclusive, ajudou a construir a Vila Olímpica. Ele é um sócio patrimonial, todo mundo sabe. Só que, à época, eu acompanhei de perto, porque, coincidentemente, eu estava doente na época também, estava afastado, mas eu acompanhei afastado do serviço e acompanhei de perto essa questão. O que houve? Eles apresentaram a chapa de última hora, com vários problemas na chapa. O do Sou Edmundo, que o Mário Borges pega muito no pé até hoje falando disso, tudo, era um dos problemas que até não era o mais grave. O mais grave, por exemplo, eles tinham colocado o Luiz Vilar, que é uma pessoa que todo mundo conhece na cidade, um desportista do Praia, foi diretor do Praia, como candidato na chapa deles. Só que o Luiz Vilar não é sócio do Uberlândia Esporte. Ele não é sócio do Uberlândia Esporte, ele não poderia ser candidato a conselheiro, nem a nenhum cargo, porque nem sócio do Uberlândia Esporte ele e não nem era. da Vila Olímpica, você pode ser um ou outro. Nem né? outro, ele não era sócio de nada. Então, o presidente do conselho, o Pascoal, na época, foi muito criticado e tudo, mas, poderia ter dado aberto outro prazo. Gente, os prazos em direito são ou você faz ou você não faz, porque senão você está brincando de fazer eleição, você está brincando de fazer tudo ali, E eles não cumpriram as mínimas regras, foram 4 ou 5, eu me recordo dessa do Luiz Vilar, que foi mais contundente, porque nem sócio do Uberlândia Esporte ele não era. Então, aí, realmente, eles entraram com uma ação na justiça, tentaram, inclusive, uma liminar, não conseguiram, porque o juiz não viu naquela hora que estava tudo certinho. Pediram informações para o Uberlândia Esporte, para o presidente daquela época. O presidente informou as informações, o juiz negou a liminar, manteve a eleição.
E eu não sei, parece que alguns desistiram, mas outros pediram para tocar a ação, então a ação está... Não, acho que essa ação foi... Desistiram da ação. Desistir da ação. Então, assim, eu acho, terminando, assim, eu acredito que se você é sócio de uma entidade, ou mesmo que não seja sócio, você tem intenção nessa entidade, a primeira coisa que você tem que saber é o que você tem que fazer para poder ser candidato nessa entidade, que seja conselheiro, que seja presidente. Lê o manual primeiro, né? Exatamente. Olha, todo mundo, essa semana passada eu ouvi uma coisa que me deixou muito triste, como torcedor do Uberlândia, como cidadão berlandense e até como cidadão brasileiro. A pessoa falou assim, esse tal estatuto, se existir mesmo, gente, o estatuto é a constituição do clube. É a mesma coisa de você falar assim, eu não estou nem aí para essa tal de constituição da república, não. Você entendeu? O estatuto é a constituição do clube. E como tal, você tem que saber o que está nele para você ser candidato. Né? Não é tal estatuto. Ele é o ordenamento máximo jurídico daquela entidade que é uma associação sem fins lucrativos, que tem sócios e que precisa respeitar o que os sócios decidirem. Ô, Fernando, eu nem quero falar muito na possível candidatura do Pires, porque lá foi... Já falei semana passada, para mim foi falácia dele, pronto. Agora a questão é a seguinte, fala-se muito que não, o cara que é candidato a presidente do Uberlândia, ele não consegue a lista de sócios para poder ir, para conversar, para poder mostrar os planos dele pro associado. Isso é lenda? Se consegue essa lista facilmente ou não? Ou realmente é difícil de conseguir? Olha, Werlison, quando eu estava como vice-presidente do conselho e eu era... diuturnamente, eu assumi a presidência do conselho, porque o Pascoal, à época, o pessoal que era mais ligado ao Uberlândia, aí na época vocês todos sabem que o Pascoal tinha trabalhos no Rio, São Paulo, vivia para lá, então, inclusive o estatuto, o presidente em exercício, quem assina sou eu, na época, o que me pedia eu fornecia. Hoje, eu não sei, eu não estou acompanhando, eu estou fora do clube desde o início do ano passado, por questões de saúde também, por questão de preservar, porque o clube cansa demais a gente, então eu não sei, mas eu, quando estava na presidência do Conselho Deliberativo, tudo que me foi solicitado, a única coisa que eu pedia era formaliza. A pessoa formalizava no papel e eu fornecia para ela na hora. Hoje, eu não sei como que funciona essa questão de lista, se tem lá no clube, como é que é disponibilizado. Fernando, às vezes tem algum... propenso candidato assistindo ao nosso programa. Se não estiver assistindo agora, pode depois assistir no reprise também, que a gente espera que amanhã tenha reprise, né, Welles? Amém. Amém, né? Faz um manual rápido. Se alguém fosse te consultar, vamos consultar o Dr. Fernando Lima, para ele falar para nós, eu quero ser candidato a presidente do Uberlândia Esporte. O que eu tenho que... Digamos que eu esteja te consultando, doutor Fernando, eu quero ser candidato a presidente do Uberlândia Esporte. O que eu tenho que fazer? Quais os procedimentos? Fiquem atentos aí, candidatos. Primeiro, Renato, eu posso ser candidato? É a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Então aí eu tenho que ver qual que é o requisito para eu ser candidato. O requisito para eu ser candidato a presidente do Uberlândia Esporte é ser conselheiro do Uberlândia Esporte Clube e ter mais de 5 anos como sócio do Uberlândia Esporte Clube, certo? Então, o que é conselheiro do Uberlândia Esporte? Aí você vai lá no estatuto que fala, são conselheiros do Uberlândia Esporte, aí vem, vai falhar a memória porque também, né, mas vem assim, por exemplo, natos, os beneméritos, sócios proprietários do Uberlândia Esporte Clube, não é da Vila Olímpica, não, do Uberlândia Esporte Clube, são aqueles títulos de quem comprou à época para construir e reformar o Juca Ribeiro durante o tempo. É bom separar, né? Que a Vila é uma coisa, o Uberlândia é outra coisa. É outra. Inclusive, tinha, acho que nas disposições transitórias, uma forma de fundir os dois, mas parece que não foi feito, certo? A Vila, inclusive, tem um estatuto dela, né? Então, a primeira coisa, só pode ser candidato conselheiro. Quem é conselheiro? O ex-presidente do Uberlândia Esporte Clube, ele é conselheiro nato. Aquele que detém o título patrimonial do Uberlândia Esporte Clube, lá do Juca Ribeiro, e os conselheiros eleitos e suplentes que são hoje conselheiros. Então, você tem aí, você fala assim, mas é muito reduzido o número. Só sócio proprietário do Uberlândia Esporte, porque isso passou de pai para filho.
Então você tem aí uns 1.000 pessoas que podem ser candidatas a presidente da Uberlândia, né? Então não é restrito, né? Tem os conselheiros atuais, são 50, mais 25, 75, também pode ser candidato a presidente da Uberlândia. E aí, eu posso ser candidato? Posso. Então eu vou buscar as pessoas para ficar do meu lado. E aí eu vou ver a mesma coisa que essas pessoas. O que é que elas precisam? Tem que ter 2 anos de sócio? Elas têm? Cadê seu título? Vamos fazer. E montar a chapa, inclusive com o Conselho Fiscal. Montou a chapa, juntou a documentação, fez as declarações que a pessoa está aceitando ser candidata, e essa declaração, às vezes a pessoa acha que é bobagem, mas muita gente põe nome da pessoa na chapa e sem a pessoa nem saber. Então tem que ter uma declaração do candidato falando, olha, eu autorizo meu nome na chapa tal, para ser candidato a triênio 2014 e 2016, por exemplo. Só isso, não tem pegadinha, não tem nada, basta a pessoa estudar, ler e fazer o que tem que ser feito. Eu acho que antes, primeiramente, disso aí tudo, Fernando, a pessoa deveria se fazer uma autoavaliação se ela tem realmente competência para ser profissional, para ser presidente. Eu acho que, primeiramente, teria que prevalecer a ética e o bom senso antes de todas essas leis do estatuto, né? Não é o tal do estatuto, é o estatuto que rege o clube e tem que ser respeitado por qualquer cidadão, seja ele famoso ou não, entendeu? Então eu acho o seguinte, eu acho que a ética e o bom senso teria que prevalecer antes. A pessoa que atendesse todos esses requisitos se sentir preparado e competente para assumir uma instituição. Joaquim, você falou assim, acho que se a gente fechar o programa agora e for embora, não precisa falar mais nada, sabe? Porque eu acredito assim, eu sou o Uberlândia Esporte, eu sempre ajudei o Uberlândia Esporte, fora da diretoria, porque até 2006 eu era conselheiro, mas não era de diretoria, ajudava naquela época difícil, porque as pessoas acham que o futebol é só os 90 minutos ali, jogou, perdeu, jogou, ganhou. O futebol é a coisa mais difícil que se tem para fazer, porque você tem que ter toda uma estrutura ali para poder fazer. Várias vezes, por exemplo, nós já fomos chamados, mesmo eu não sendo diretor, eu fui chamado na frente do Juca Ribeiro, eu, alguns outros colegas, que eu não vou falar o nome, porque eu não sei se me autoriza a falar o nome, mas eu estava lá, chamado do Juca Ribeiro, porque os jogadores falaram que o ônibus não saía se eles não recebessem o salário, e o cara do motorista falou que o patrão não tirava o ônibus dali se não fosse pago adiantado, porque senão o Uberlândia não pagava. Aí, o que você tem que fazer, meu amigo? Você tem que fazer, desculpa a expressão, mas você tem que virar dinheiro. Eu ia falar um palavrão aqui, mas você tem que virar dinheiro. E na hora, porque senão o ônibus não sai, o jogador não joga, certo? E é assim que funciona o futebol. Você tem que tirar dinheiro, não sabe de onde. Sabe? Eu, particularmente, eu sou muito tranquilo para falar isso, porque eu entrei no Uberlândia Esporte com um carro do ano, e até bonzinho, era um Vectra preto. Saí de lá com um Escort 98. Aí você fala assim, mas você não recebeu? Não. Por que acontece? É no dia a dia, filho. É 50, é 100, é 200. Quando eu entrei na base do Uberlândia, o Uberlândia tinha 5, 10 mil por mês para tocar 150 meninos, disputar campeonato, né? Então, assim, o futebol não é a pessoa falar assim, eu quero ser presidente do Uberlândia, não. Ela tem que ver o seguinte, eu, por exemplo, Fernando Luiz, hoje, não tenho saúde, nem dinheiro, nem disposição para ser presidente do Uberlândia. Eu vou querer ser candidato? Não posso, eu vou fazer mal para a instituição, certo? Então, a pessoa tem que... E outra coisa, ela tem que estar no futebol. Infelizmente, o Sarney não tem essa mesma percepção, né? Lá no Maranhão, né? A pessoa tem que estar no... Eu falei isso uma vez, acho que eu fui até mal interpretado por uns colegas, né? Que eu era meio assim, o São Paulo do... São Paulo não é o time, eu era o São Paulo da turma, eu era meio assim, revoltado. Eu falei isso uma vez, a pessoa tem que entrar no futebol e o futebol entrar nela. Não adianta ela entrar no futebol e não acompanhar o dia a dia. Eu, quando virei diretor de base do Uberlândia, eu vesti o macacão, fui viajar junto com a meninada.
Fui aprender o que meu preparador físico precisava, o que meu treinador precisava, o que os meninos precisavam. Tanto é que eu escapei muitas de boas, porque nós fizemos inscrição para um campeonato uma vez, e esse campeonato falava que a comida era toda de graça. A gente pagava a inscrição e a comida era toda de graça. Cheguei lá com infantil, mirim, infantil, juvenil. 90 meninos. Mais os treinadores, tudo. 2 ônibus do Uberlândia foi, o Urutu e esse outro. Na hora, porque eu queria ver o jogo, acho que era o Uberlândia e Uberaba aqui, eu fui depois. Na hora que eu cheguei lá, o pessoal já estava tudo preocupado, porque o almoço foi arroz duro e salsicha. Fui conversar com o organizador, o prefeito é que dá a comida e tudo e coisa, e os treinadores já olhando, e os menininhos já... Eu falei assim, eu vou deixar os filhos dos outros passar fome fora de casa? Juntou eu, o Atlético Mineiro, que eram os 2 times profissionais que tinham lá, com bases profissionais, e o América. Contratamos a cozinheira, pegamos a cozinha de uma creche, fomos no supermercado, fizemos compra, porque às vezes tudo é gasto, é dinheiro, né? Para não deixar os meninos, filhos dos outros, fora de casa, passando fome. E atleta de alto rendimento. Eu falei pro cara, meus meninos não é escolinha, nem escolinha você não pode tratar isso assim. Meus meninos são atletas de alto rendimento, eles precisam de comer para produzir. Ele falou, mas é o prefeito, tirou daqui, tirou dali, tudo. Resultado, tivemos que comprar. Foi a ideia acertada? Para o clube foi. Por quê? Porque além dos meninos comer, falar para as mães, para os pais, estava tudo bem, nós ainda trouxemos um 1º lugar e 2 segundos lugares daquele torneio. O Mirim foi campeão, o Juvenil e o Infantil foi 2º lugar. Né? E os times que disputou foi exatamente aqueles 3 que fizeram isso. Os outros não chegaram nem perto. Sabe? Então, o futebol, a pessoa acha que às vezes é só fazer. Eu vou lá, eu tenho isso, eu tenho... Não, você tem que saber fazer, tem que entrar e tudo. Então, acho que a pessoa que quer ser presidente do Uberlândia Esporte, ela tem que ver se ela vai fazer bem para a instituição. Né? Não estou falando de A, nem de B, nem de C. Certo? Eu acho que todo mundo que preenche os requisitos tem que ter o direito de ser candidato do Uberlândia Esporte. Tem que ter o direito de chegar lá e procurar a chapa. Só que fazer futebol, gente, é muito difícil. Né? Você fala, o futebol é fácil, se a bola entrar. Se a bola não entrar, meu filho, tudo fica difícil, você vira PA, você vira tudo. Né? Se a bola entra, você vira PP. Mas se a bola não entra, você vira PA. E assim o futebol é mais complicado um pouquinho do que a vida. Dentro dessa perspectiva que você está falando aí, Fernando, eu não sei nem se você tem essas informações para poder servir de subsídio para sua resposta. E é a pergunta que todo mundo faz, alguns já têm até a resposta, outros não, mas ninguém tem certeza também, né? O Fernando Pires, que se lançou candidato, ele pode ser candidato ou não? Ou faltou ele analisar Renato, o estatuto? Pela lista que eu tinha em mãos, quando eu era vice-presidente do Conselho Deliberativo do Uberlândia, pelo estatuto atual, ele não poderia ser candidato, porque ele não estava nessa lista de sócios do Uberlândia Esporte Clube. Não sei se posteriormente ele adquiriu... Mas pelo simples fato de ele já não ser conselheiro... Não, porque se ele adquiriu esse título de uma terceira pessoa e registrou ele há 5 anos atrás, ele é conselheiro nato. Então, por isso que eu estou falando, eu entendo que ele não possa ser. E se registrado é em cartório, em cartório, às vezes talvez o Uberlândia nem sabe, né? Às vezes o Uberlândia não sabe. Entendeu? Então, por isso que eu estou falando. Então, mas ele não teria que ser... Pelas informações que a gente tem. Ele não teria que ser conselheiro também? Não. Ele basta ele ser sócio 5 anos. Se você é sócio patrimonial do Uberlândia Esporte Clube, você é conselheiro. Você e se for sócio patrimonial da Vila Olímpica? Não, aí não. Aí ele tem que ser conselheiro também. Tem que ser conselheiro. O título de sócio patrimonial da Vila Olímpica te dá o direito de você candidatar ao conselho, né? Mas não te dá o direito de sócio, de conselheiro nada. Mas deixa eu até te perguntar, isso aí é para instigar a discussão mesmo. Onde que fala que tem que ser registrado? Não fala, né? É uma interpretação. É porque é o seguinte, você só torna público um documento a partir de quando ele é registrado no cartório de documento. Porque então, antigamente a gente via muito isso no direito, você podia fazer um documento agora hoje, envelhecer ele e ele pronto. Então, o registro público ele serve exatamente para dar essa garantia de que aquele documento foi assinado naquela época, entendeu? Por isso que é uma exigência, não é do Uberlândia Esporte, é uma exigência entendimento, civil, já né, sedimentado, civil, tá? Entendi.
Bom, e até o Camargo Neto ele fez uma matéria sobre essa questão de eleições e ele sugeriu que se fizesse alguma alteração no estatuto. E a minha pergunta vem sobre o seguinte aspecto. Hoje, é possível alterar o estatuto já para a eleição do ano que vem? E a segunda pergunta vem, é possível incluir um sócio torcedor já dentro disso aí, igual algumas equipes já fizeram, para poder votar também em eleições, deixar o torcedor participar? Então, Renato, vou dar um exemplo e igual é a Constituição nossa do país. Existem os requisitos para você alterar o estatuto. A partir do momento que você consegue aqueles requisitos, você consegue uma Assembleia Geral para alterar o estatuto. Essa Assembleia Geral, guardadas as proporções, ela é igual à Assembleia Constituinte. Ela tem amplo poder para fazer o que aqueles sócios que estão ali podem. Então ela pode alterar o estatuto, ela pode alterar essas regras, ela pode criar sócio-torcedor, ela pode fazer o que for. Se for aprovado, não houver contestação, for registrado no cartório de documento essa ata e esse novo estatuto, essa alteração do estatuto, passa a valer já a partir de 2014. Agora, para você convocar uma Assembleia Extraordinária nesse sentido, você tem que ter 1/5 dos associados para convocá-lo. Então, primeiramente, temos que saber quantos associados o Uberlândia tem, para depois você ver se 1/5, quantas pessoas você precisa para convocar uma Assembleia, né? E aí, sim... e também, para alterar o estatuto, você tem que ter votos de 2/3 dos presentes. Se for 2.000, teria que ser 400. Né? 400. Então, aí, desses 400, vamos supor que no dia da Assembleia... Duro que essa lista aí, eu já cheguei a vê-la, na época da eleição, eles colocaram à disposição lá, né? Colocam uma lista com vários nomes, você nem sabe se o povo está vivo ou se está morto. Não, por isso que eu te falo, por isso que é quando difícil. Você me pergunta se o Fernando pode ser candidato, eu não vou ser leviano aqui de falar que ele não pode, porque eu não sei a situação dele, né? Porque as pessoas não podem... Eu até acho que para mudar o estatuto, desculpa te interromper, se algum dia você for participar de alguma mudança de estatuto, eu acho que devia ter um recadastramento a cada 2 anos da pessoa, igual no INSS tem, a pessoa enviar uma prova que ela está viva, Renato, que a deixa eu situação falar está uma regular, porque eu tenho certeza que coisa. boa parte daquele pessoal que está lá, boa parte não, um tanto bom, morreu. Deixa eu te falar uma coisa, Renato. O Uberlândia Esporte, a maioria das pessoas reclama demais do Uberlândia, mas na hora de fazer a obrigação dele de sócio do Uberlândia não faz. Em 2010, nós fizemos um recadastramento... Se tiver no estatuto que ele não em 2010, tem que fazer... nós fizemos um recadastramento amplo de todos os sócios do Uberlândia Esporte. Chamamos em convocação de jornal, em rádio, televisão, mandamos correspondência para aqueles endereços que eram lá do Uberlândia. Sabe quantas pessoas se cadastraram no Uberlândia? 30. Mais de 2 meses aberto lá, todo mundo, 2 pessoas só por conta daquilo ali, ninguém foi lá cadastrar, sabe? Então, assim, a pessoa, por exemplo, ela não notifica o Uberlândia que comprou um título, e aí ela vai lá no cartório, registra lá no cartório, eu sou dono do título, mas não notifica o Uberlândia que comprou o título, né? Aí no dia da eleição causa aqueles transtornos, que você tem que comprovar aquelas coisas e tudo. Eu até vejo algumas coisas nesse estatuto do Uberlândia Esporte. Uma delas, que é a questão de utilização de camisas ou qualquer outra coisa alusiva a outras equipes de futebol. Isso aí você deve ter pegado de alguma outra agremiação, né, como exemplo. E a outra, eu estou vendo aqui, acho que causaria até um transtorno no Uberlândia Esporte, ia ser o maior alvoroço, se fosse cumprido o estatuto realmente à risca. Reza o artigo 19 do estatuto, vou ler aqui para o pessoal que está acompanhando. Perderá o mandato o conselheiro que, inciso 1, faltar sem justificativa a 3 reuniões consecutivas sendo efetivo. O Uberlândia tem 30 sócios. Eu já participei de várias reuniões de conselho deliberativo. Não vou falar que eu vou em todas, já participei de várias. É difícil você juntar o povo.
Renato, Se for fazer uma colheita ali, realmente, quem pode perder o mandato de conselheiro, eu acho que você manda pelo menos 2/3 embora. Fala, ó, não pode. Tchau pra você. Eu te falo uma coisa, Renato. Isso eu aprendi com a Cida. A Cida, nossa secretária, lá, eterna secretária. A Cida me falou uma coisa interessante. O dia que reuniu aquele monte de gente para assumir o Berlândia Esporte em 2006, né? Tinha acho que 15 ou 20 pessoas, né? Ela pegou e falou assim, passa 6 meses, tem 3. Que as pessoas vão achando que aquilo não era o que ela pensava e tudo, não vão tendo seus pleitos atendidos e vão abandonando, né? A mesma coisa é o conselho. E já teve pior. É igual eu te falei, eu, Luiz Martins, o Zé Antônio e o Ivan, éramos os únicos que iam. O Zé Ricardo ia sempre, às vezes ele estava fora fazendo alguma especialização e não ia, mas sempre que ele estava aqui, ele ia. Durante de 2003 até 2006, eu participei de mais ou menos umas 12 ou 14 reuniões do Conselho, que se você pegar o livro de ata lá, tem a assinatura do Luiz Martins, minha, algumas vezes do Zé Ricardo, o Ivan e o doutor Zé Antônio presidindo o Conselho, né? Então, assim, as pessoas precisam participar mais da vida do clube para depois ficar criticando. Você sabe por que o povo não ia nessas reuniões, cara? Medo de chegar lá, vocês apresentar o chapéu e falar assim, 100zinho de cada um. Mas é assim mesmo, acabava estourando nas costas Aí do meio 12. o povo tinha até medo de passar na porta e ser laçado, assim, ó, buscar, você vem cá. Eu presenciei, é um promotor que você conhece, era do Conselho Deliberativo, um certo mandato aí, tinha reunião no Juca Ribeiro, eu não vou falar o nome, ele estava no Centerlands, não estou nem com propaganda de Centerlands, estava lá lanchando, eu falei, doutor, tem reunião do Conselho Deliberativo do Berlândia Esporte. Ele falou assim, Deus me livre, vou lá, eles vão me pedir dinheiro. Engasgou com a coxinha. Eu falei assim, eu não tenho dinheiro mesmo, eu não vou dar, tá, né? Traz a conta, garçom, deixa eu ir embora. Então, Renato, por isso... Tinha esse medo aí. Por isso que hoje eu estou assim, fora da diretoria do Berlândia, sou conselheiro, mas o conselheiro ele vota na hora que ele acha que serve para o Berlândia, a coisa é boa para o Berlândia, ele vota. Se a coisa é ruim para o Berlândia, ele não vota, mesmo que seja proposta pela atual diretoria. Então hoje eu estou bem à vontade para falar. Eu acho que o nosso Berlândia Esporte Clube precisa de dar um pontapé inicial de profissionalização em todas as áreas. Todas as áreas. Pessoal, eu ouvia muito falar a questão de base, que é um lugar que eu fiquei muito tempo e é a minha paixão dentro do Berlândia Esporte. O Berlândia não forma jogador. O Berlândia forma jogador para amador. Mas quais são as condições que nós estamos formando nossos jogadores? O Berlândia não é clube formador. Agora você tem a lei do clube formador. Antigamente, nem isso não tinha. Você não tinha garantia, ou você profissionalizava o menino com 16 anos, e aí você tem um gasto enorme, e você não sabe qual que vai, com 16 anos, você não sabe ali qual deles que vão, né? Você vê que o Rivaldo foi vendido como contrapeso do Leto, o Rivaldo virou e o Leto não virou, né? Isso na década de 80, 90. Então, você não sabe o que você vai gastar ali. Então, o Berlândia Esporte tem N jogadores que eu conheço, que foi meu jogador da base, que estão hoje no Corinthians, na Portuguesa, no Goiás, no Botafogo. Então, o Berlândia Esporte forma jogador? Forma, só que ele não segura jogador. Porque ele não tem um espelho forte. Mas mesmo se não tiver o espelho forte, porque o Audax não tinha o espelho forte, mas você tem que ter os seus contratos com os jogadores, de clube formador, para você segurar seus jogadores, te dar a garantia, e também você tem que ter o seu parceiro para você fazer igual o Audax fez, botou o Vitinho foi vendido, já botou o Yuri, né? Então assim, você tem sua vitrine e não precisa de ser você na Série A do Brasileiro, né? Então eu acho que está na hora do Berlândia Esporte, independente, eu acredito, eu penso, meu pensamento, que o presidente Guto ano que vem vai
está em cima desse negócio do futebol. O Uberlândia Esporte vai vir com outra cara. Eu tenho esse pensamento. Pelo que eu conheço do Guto, ele não vai deixar o ano que vem a coisa acontecer de novo como aconteceu. Então eu acho que nós vamos subir o ano que vem, mas independente disso, o Uberlândia Esporte, quem venha, que seja o candidato à reeleição ou que seja o próximo candidato, ele tem que ter um compromisso da gente profissionalizar o Uberlândia Esporte em todas as áreas. Em todas as áreas. Porque, é difícil, não tem dinheiro, a gente vive devendo e tudo. Vamos ser criativos, vamos achar uma solução. Vamos pegar, sei lá, estagiário das faculdades, vamos fazer alguma coisa, mas nós temos que profissionalizar o Uberlândia Esporte. Tá? Eu, só finalizando, gente, que eu só estou falando, não estou deixando nem vocês... A semana passada eu tive uma consulta em São Paulo, aproveitei para ir visitar os amigos e despedir lá no Audax. Certo? Você vê a estrutura do Audax, não era luxo, só que era tudo funcional, tudo que precisava ter num clube de formação, um clube de futebol. Não tinha luxo, nada. Mas ele tinha. E outra, hein, Renato? Se a gente quiser contratar, do presidente ao roupeiro, foi todo mundo mandado embora. Então tá todo mundo no mercado. Viu? Profissionais à disposição aí, tá né? todo mundo no mercado aí. Então, assim, nós temos que ser criativos e profissionalizar o Osasco parece que pegou todo mundo lá, não? Não. O Osasco pegou só a franquia. Ele só a franquia. Só o A1. Só a vaga na Só a primeira divisão do Paulista. Inclusive o CT lá, que é maravilha, perto da Ponte Estaiada lá, vai ser desativado. Não. O CT deles é num dos lugares mais valorizados de São Paulo. Fica no Morumbi. Chama Vila Real, Parque Real. Vai ser desativado, a semana que vem já não tem mais nada lá. Fernando, até para ver se você é uma metamorfose ambulante ou você tem uma velha opinião formada sobre tudo, como você colaborou efetivamente e liderou essa questão de mudança de estatuto, hoje você alteraria alguma coisa no estatuto do Uberlândia Esporte ou deixaria do jeito que está? Qual que é a sua opinião sobre o atual estatuto do Uberlândia Esporte Clube? Renato, hoje eu alteraria várias coisas, não é só uma não. Hoje eu enxugaria mais esse estatuto, muitas coisas, igual esse negócio de camisa. Infelizmente, nosso clube não é um clube que tem tradição de um torcedor, de um clube. Né? Então, isso é bobagem. A gente precisa fazer uma junção. O Uberlândia Esporte hoje ele é 2 clubes. A gente precisa juntar os sócios da Vila Olímpica, os sócios do Uberlândia Esporte, fazer um estatuto só, mesmo que as categorias de sócios sejam diferentes. Né? Você tem também que dar uma analisada nessa questão até da quantidade de conselheiros. Mas a primeira coisa que eu faria era começar vendo quantos sócios tem Uberlândia, quem são os sócios, como são eles, aonde eles estão, se estão vivos, se estão mortos, se os filhos transferiram o título, se não transferiram, e fazer um recadastramento, ou então, de posse do que a gente tem, vai no cartório de registro de documento, ver se tem alguma coisa registrada, para poder ver quem nós somos, quando nós somos, né? Porque sem isso você não tem como fazer nada. Né? Como nós somos, quantos sócios nós temos, até para poder ver esses quórums aí, se são altos ou se são baixos, para poder modificar se for o caso. Né? Eu acho que assim, o problema não está no estatuto, o problema Você colocaria o sócio torcedor dentro para poder votar? Aquele sócio torcedor que está há um ano pagando, ter esse direito de participar de eleições? Por isso eu perguntando que é a segunda vez que eu falo isso. Participei. Tem clube que já está fazendo isso, né? Eu participei, assim, fui várias vezes no Inter, que quando você fala em sócio torcedor, você tem que falar do que deu certo, né? Fui várias vezes no Inter ver a questão do sócio torcedor, e lá foi muito bem feita essa transição entre sócios patrimoniais, beneméritos e coisa, e o sócio torcedor. Então, deu muito certo. Porque hoje não adianta, se você fizer um sócio torcedor hoje no Uberlândia Esporte, quanto você acha que nós vamos trazer para o Uberlândia? Vai ser eu, Joaquim, talvez. 20, 30. Não adianta. Não adianta a gente fazer. Não vai ter. Né? Não tem jogo. Eu acho que isso aí, o sócio torcedor, Renato, ele tem que fazer parte de um contexto
espírito de mudança do Berlândia Esporte. Junto com o sócio-torcedor, tem que vir um time que realmente dê prazer do torcedor ser sócio-torcedor. Né? Porque você vê no Inter, é lógico que é um clube totalmente diferente do nosso, mas no começo o sócio-torcedor tinha direito ao ingresso. Depois o negócio ficou tanto, porque o Inter tem 120 mil sócios-torcedores, né? Então o Beira-Rio cabia 50, 60. Então o Inter teve que fazer para uma segunda etapa, ou seja, o sócio-torcedor não ganha mais de ingresso, ele tem preferência para comprar o ingresso. Então foi feito paulatinamente, na medida que o Inter Lá saiu... é impossível você colocar todos os sócios-torcedores no estádio. Não tem como, né? São mais de 100 mil, né? Não tem como. Então, assim, o Inter saiu de uma letargia muito grande, que o Inter na década de 80, 90, ele ficou praticamente estagnado depois dos 3 títulos. Né? E conseguiu mobilizar os sócios dele e fazer um sócio-torcedor que alavancou o clube e, ao mesmo tempo, ele foi ganhando títulos para poder trazer mais sócio-torcedor. Né? Então, eu acredito que o sócio-torcedor tem que ter direito a voto. Pode ser feito isso, mas você tem que fazer isso junto com outras ações para poder você arrebanhar o sócio-torcedor. Esse negócio de sócio-torcedor eu fiz, então eu posso criticar, porque eu também fui um dos que fiz. Esse negócio de você fazer carnezinho para vender os 5, 6 jogos do módulo 2, esquece. Né? Vamos fazer um negócio organizado e mais bonito e com um clube que dê, um time que dê condição de você arrebanhar o sócio-torcedor, porque sem isso não adianta, né? O pessoal quer ver bola na rede. Fernando, nós vamos agora alguns comentários aí dos nossos amigos internautas. O Fernando está falando aqui, em resumo, quem está no conselho não quer trabalhar em prol do clube. E o estatuto engessado não permite renovação. Essa é a ideia do Fernando. O Renato, que não é o Renato Rodrigues, ele está meio chateado. Ele fala, infelizmente o Berlândia já era, tem que se transformar em um clube empresa ou vai acabar de vez. O senhor Cleiton Mota fala que, para mim, um presidente também que não segue o estatuto à risca não pode, por exemplo, continuar no clube. Eu acho um absurdo emprestar o Ninho do Periquito para qualquer outra agremiação, sabendo que esses donos dessas agremiações poderiam estar ajudando o próprio clube e não prefeririam fazer um time para ser rival. Isso não tem lógica. São pensamentos dos nossos amigos aí, o Cleiton, o Renato e o Fernando. Bom, com relação ao Conselho Deliberativo, ele foi totalmente renovado nos últimos 10 anos. Né? Até por isso eu te falo que antes iam 3, 4 pessoas, eu fiz parte dessa transição, né? Fiz parte do conselho desde 99 até hoje, então eu posso te falar que ele foi totalmente renovado. Né? Agora, é o que nós falamos aqui, nós temos os conselheiros eleitos, que foram eleitos por uma chapa, e temos os conselheiros que são sócios patrimoniais do clube, que podem ativamente trabalhar dentro do clube para poder fazer algum tipo de mudança se eles acham que está errado. Né? O que o Berlândia precisa é das pessoas participarem mais da vida política dele. É o que não acontece. Porque se você marca uma reunião e você tem os ex-presidentes que querem ser candidatos, por exemplo, e eles são conselheiros natos e eles não comparecem numa reunião do conselho, como que depois você vai falar de uma coisa que você não estava lá? Né? Então, acho assim, o Berlândia precisa de mais atividade política, que aí sim ele vai melhorar bastante. As outras, a questão do Berlândia precisa virar clube empresa, eu não tenho essa precisa ser profissional igual empresa, né? Mas não precisa virar clube empresa. Eu acho que o Berlândia não precisa de virar clube empresa, até alguns porque existem igual Chelsea. Se você virar clube empresa, você perde a maioria dos subsídios, inclusive dinheiro da prefeitura, aluguel de Vila Olímpica e tudo, isso aí você perde. Né? Então, acho que não precisa virar clube empresa. Eu acho que você precisa virar um time profissional, uma equipe, um clube profissional, não é um time profissional, um clube profissional. Que aí sim a gente consegue chegar lá. Certo. Fernando, para a gente tentar resumir de forma sintética, se você conseguir.
Eu vou falando os nomes, você vai falando, pode ou não ser candidato a presidente do Uberlândia Esporte Clube de forma rápida. Primeiro, Guto, pode ser candidato à reeleição? Pode. Everton Magalhães Siqueira, pode ser candidato a presidente? Pode. Eduardo Anchieta, pode ser candidato a presidente? Pode. Elmo Ciles? Pode. Fernando Pires? Não sei. Esse você não tira o chapéu como diz o Não é Valtinho, questão, né? não é questão de tirar o chapéu. É simplesmente eu não sei. Eu acho que todo mundo que quer ajudar o Uberlândia Esporte, e o Fernando é uma pessoa conhecida nacionalmente, que se ele tiver as pessoas ao lado dele que possam ajudá-lo, ele pode fazer alguma coisa. Eu acredito que não precisa começar como presidente. Ele pode ter alguém do lado dele para ajudar. Eu não estou aqui falando de A, de B e de C. Eu só não posso falar se ele pode ser presidente, porque simplesmente eu não sei nem se ele é sócio. Pode ser que ele seja sócio, eu não saiba. Entendeu? Mas até o dia que eu saí do Conselho Deliberativo, em 2011, ele não poderia. Nós não estamos nem falando aqui que você não está sendo um juiz, você está dando a sua opinião sobre o que você conhece. Sobre o estatuto, né? Outros nomes. Luiz Martins Neto, meu grande amigo, ele pode ser candidato a presidente do Uberlândia Esporte? O Luiz Martins pode, ele além de ser conselheiro eleito, ele é conselheiro vitalício, né? Ele é nato, conselheiro nato, então ele pode ser. Alessandro Marques, o presidente da Inferno Verde, ele pode ser candidato? Olha, Renato, eu não sei se ele é membro do conselho. Eu sei que ele é sócio da Vila Olímpica, então se ele não for membro do conselho, ele não pode. Se ele for membro do conselho, ele pode. O outro conselho anterior, que eu fazia parte, ele era membro. Hoje eu não sei, porque a maioria das pessoas das torcidas saíram do conselho, né? Ayrton Pinhal, da Casa do Comércio. O Ayrton, não sei te dizer. Não sei te Vanderlan. O Vanderlan, coitado. Mas você sabe que o Vanderlan foi uma pessoa importantíssima para o Uberlândia Esporte, apesar de todo mundo rir. E o Martinica. O Vanderlan, sempre que o Uberlândia não tinha candidato, ele candidatava e aparecia o candidato. Você entendeu? Então o Vanderlan era assim, o contraponto ideal para o Uberlândia Esporte. Joaquim Ambrosio. Estamos lançando aqui a candidatura do Joaquim Ambrosio. Não, Joaquim Ambrosio não pode não, Fernandes. Não, eu acredito assim, a pessoa tem que ter um certo profissionalismo e um grande amor pelo Uberlândia Esporte. Não é fácil você tocar um time do interior do Brasil, principalmente da nossa cidade de Uberlândia, que a gente sabe que tem as peculiaridades, que são só uberlandenses, as peculiaridades, os mantras que o município não pode ajudar, porque o Ministério Público pega no pé, mas o município ali está gastando a verba de propaganda dele na camisa do patrocinense. Não falo se está certo, se está errado. Eu, particularmente, acho que verba pública não deve ser usada. Dá 500 mil reais para a Confederação Mineira de Vôlei, mas não dá assim, 10 mil para o Uberlândia Esporte. Então, na nossa cidade, nós temos essas peculiaridades. A gente tem que preocupar, porque eu acredito que nós temos que ter a independência total do Uberlândia Esporte com relação a finanças. E essa independência você só tem ela se você fizer a profissionalização de todos os departamentos, se você tiver as rendas suas liberadas, se você tiver o patrocínio bom, e para isso você tem que ser bom em todas as áreas. Você tem que ter um time competente, você tem que ter um departamento de marketing que saiba explorar esse time competente quando ele vier, né? E você tem que ter um administrativo muito bom, um financeiro muito bom para te ajudar também. E um departamento de futebol que te ajuda a montar um time com o menor custo possível e o melhor que você puder conseguir com esse custo possível, né? Porque fazer futebol no interior não é fácil, tá? Eu vejo assim, eu tô em casa, então estou acompanhando tudo, então eu vejo assim muita crítica, mas a crítica é porque a bola não entra, né? E o Uberlândia Esporte, ele vive de futebol, ele não vive de administração, ele não vive de nada. A bola não entra e a crítica vai ser crítica. Assim como em 2008 a crítica era violenta e eu recebi até um abraço do maior crítico meu no dia do acesso, que foi o Censura, né? Que me criticava, aí no dia que subiu ele veio e me deu um abraço. Falei, o que é isso, né? Então, futebol, assim, né? Então é futebol é assim. Eu jurava que era o Edson.
O Corinthians, até 2 meses atrás, ele tinha ganho tudo que disputou no último ano. Agora, todo mundo quebrando lá, pichando lá, perdendo o título embora. ruim, né? Então já não vale mais nada, né? O Emerson já não vale mais nada, o Guerreiro não vale mais nada. Então, o problema é que o Sheik não anda dando selinha, vocês estão nervosos é por isso. Então, assim, futebol é bola na rede e acabou. Só mudando um pouquinho o foco, de acordo com a pergunta até que o Cleiton fez, eu fiz uma matéria essa semana, na semana passada, melhor dizendo, sobre o Uberlândia emprestar o CT para os 2 times de empresário da cidade aí. O torcedor, Fernando, eu não estou perguntando só pro torcedor. Você acha que é certo isso? Você aprova emprestar CT para um time que ano que vem pode vir, não estou falando que não é ainda, mas pode vir a ser, vamos usar uma palavra bem chula mesmo, inimigo nosso? Eu vou te responder como torcedor, mas com a visão do... Não tem jeito de eu responder como torcedor. Veja bem, Wellington, eles já foram nossos patrocinadores, eles já colocaram o dinheiro deles dentro do Uberlândia Esporte, e nada impede que amanhã ou depois eles possam vir ser novamente nossos patrocinadores, no momento em que eles não quiserem mais tocar o barco junto com esses clubes. Então, assim, apesar do lado torcedor da gente falar assim, cara... É a mesma coisa do Corinthians estar treinando no CT do Palmeiras, apesar que o Corinthians está construindo com o entulho do Palmeiras, né? Mas é a mesma coisa que o Corinthians está treinando no CT do Palmeiras. Mas a gente tem que pensar o seguinte, eles são empresários que estão na cidade, estão acompanhando o movimento do esporte e, diga-se de passagem, são das poucas pessoas em Uberlândia que investem no esporte. Então a gente tem que ter esse discernimento. Não como torcedor, que eu sei que também fico puto, né? Você vê o Nitri, o Cap, mas como você for pensar o seguinte, amanhã eles já foram nosso patrocinador, amanhã eles podem voltar a nos ajudar, e eles estão no esporte de Uberlândia, são das poucas pessoas que investem dinheiro no esporte de Uberlândia. Uma coisa que é até engraçada é que o próprio, pelo estatuto, não pode emprestar o espaço para o outro time. Como é que vai treinar lá usando camisa de outro time? Não, mas lá fala assim, torcedor. Você pode olhar aí, Renato. O torcedor. Mas o sócio. Os jogadores do sócio. time. Os jogadores. São sócios. Mas os jogadores do time do Coxinha são todos de Uberlândia. A maioria é torcedor do Uberlândia. Fernando, eu acho um grande paradigma em ano de eleição no Uberlândia Esporte. A gente citou o caso aí do Vanderlan, na época apareceu o Vanderlan, o Martinica, né? O senhor japonês aí. E na época, se eu não me engano, foi o Eduardo ganhou. Eduardo apareceu e ganhou a eleição. E toda a eleição do Uberlândia sempre aparece 2, 3, às vezes mais chapas, né? Igual essa última agora. E eu penso que 2014 vai ser a mais disputada nesses últimos anos aí. Penso eu que vai ter 3 ou 4 candidatos, não quero citar nomes até porque eu não tenho provas, né? Mas quando eu estou falando desse paradigma é o seguinte, todos criticam quando estão lá dentro, todos levantam as dificuldades, né? Todos levantam como é difícil tocar futebol no interior. Teve até presidente aí dizendo que a gente teria que beijar os pés deles para o Uberlândia estar onde que está, que a gente não sente na pele o que é ser xingado na rua. E que bom, né? Que tem essas pessoas, porque mesmo tendo todas essas dificuldades, ninguém quer largar o osso. Então, assim, eu espero que essas pessoas que venham em 2014 venham por interesse, por amor e não por interesse e por ego político, né? Eu espero isso aí em 2014. Vai um recado aí para todos que possam vir por amor ao clube. Eu penso que o Guto em 2014 está dando a sua última cartada, tanto é que ele está falando aí que ele vai assumir o futebol junto com o Anjo, né? Ele falou isso aí, que ele vai atuar juntamente com o Anjo, diretamente no futebol. Eu não sei se ele entende muito de futebol, mas essa, penso eu, que seria a última cartada dele. A reeleição dele está diretamente ligada, vinculada a uma subida para a primeira divisão de 2015, né? Então, assim, eu gostaria só que, assim, você expusesse a sua opinião sobre esse paradigma de quando a pessoa está lá, o clube de todas as dificuldades, mas a pessoa sempre se recandidata. Eu
Eu particularmente entendo que o Uberlândia é uma vitrine fantástica para quem está lá, né? E existe vaidades, existe várias coisas. Eu dei minha contribuição, fui embora, sou conselheiro. Se me chamar para ser conselheiro na próxima, tudo bem. Se não me chamar, eu vou estar ajudando o clube da mesma forma, tá? Mas assim, eu acho que a pessoa que toca o Uberlândia Esporte, ela tem que ser imbuída de uma vontade de poder fazer o time crescer, né? O que a gente não viu, às vezes, assim, eu particularmente acho que o Uberlândia Esporte hoje, o problema dele chama-se vestiário. O Uberlândia não contrata mal. O Uberlândia, ele tem um problema crônico de não fazer aquela transição quando a coisa tá ruim no meio do campeonato. Não tá sabendo gerir. E a gerência do vestiário. O time não é ruim, o time é bom, o time é bom. Então, assim, eu acredito que falta pouca coisa pro Uberlândia vir a ser uma equipe que ganha. Falta aquele cara para meter o pé no balde, né, Fernando? É isso aí. Eu acho assim, a gente tem que ser educado e tudo, mas tem hora também que você tem que... Eu vi isso, né? E eu penso que eu o Uberlândia, vi isso lá em Tuiutaba. Então eu sempre comento isso, né, Joaquim? Isso aí é verdade. Daquele jogo de 2-0 que nós massacramos o Boa no primeiro tempo, e o presidente do Boa entrou no vestiário e deu aquela bronca e eles viraram 3-2. Né? Então, assim, eu acho assim, o futebol, ele é um pouco diferente das nossas vidas. Ele tem várias nuances. Eu acho que o Uberlândia, na hora que descobrir o vestiário, ele vai não só subir para o módulo 1, mas vai permanecer e vai ascender nas classes C, D e até chegar no B. Eu acho C e B. Eu acho que falta um pouco também descer um pouco do salto, né? Que a maior cidade tem o melhor estádio, melhor ônibus, temos patrocinadores, e eu acho que isso não ganha jogo. Igual, sim, o Fernando falou, é vestiário. Aqui, né, eu estava falando com o Joaquim, se você montar um time de vôlei com 4 jogadores da seleção brasileira, ele vai ser campeão da Superliga e não tem jeito de dar zebra. Agora, no futebol não. No futebol não é só dinheiro que manda, né? No futebol o time tem que dar liga, você tem que estar desde o roupeiro até o presidente imbuído para poder subir o time, você tem que estar com todo mundo ali, ó, e acompanhar o jogador de perto e tudo, saber que o jogador tem os direitos dele, mas tem principalmente os deveres dele, né? Não existe hoje quem joga por amor à camisa, mas também o cara tem que saber que ele está recebendo o dinheiro ali, ele tem que cumprir a dele. E fazer, eu acredito que o presidente Guto vai fazer isso o ano que vem, a famosa correção de rota quando está dando tudo errado, né? Que é a hora ideal, Veja bem, teve um ano que a gente sempre fala do Tuiutaba aqui, mas infelizmente tem que falar. Teve um ano que o Tuiutaba perdeu as 3 primeiras partidas do campeonato, as 2 primeiras partidas do campeonato, ia jogar contra o Cruzeiro, ou seja, ia perder 3. E num campeonato de 11 partidas, perder 3, ele já ia para o fundo do poço. Pois o Rony não molhou o campo a noite inteirinha. No outro dia ligou na federação, tirou foto do campo alagado, falou que tinha um dilúvio, não dava para jogar contra o Cruzeiro. Adiou o jogo do Cruzeiro, mandou o treinador embora, ficou 15 dias reformulando o time. E ainda foi na semifinal do campeonato, disputou a semifinal com o Cruzeiro, ainda levou os 2 jogos do Belo Horizonte e ganhou dinheiro. Que é outra deles? Né? Então, assim... Contra a gente em 2011, eles mudaram o tamanho do campo, lá em Varginha, o Uberlândia perdeu então, também. Então, assim, eu acho que a gente tem... eu não estou falando para a gente fazer tudo o que o Tuiutaba faz, porque às vezes também não dá certo tudo que eles fazem. Mas a gente tem que procurar saber o que está dando certo nos clubes que estão... Ontem estava igual o Criciúma, há 3 anos atrás, o preparador físico do Criciúma é meu amigo. Há 3 anos atrás, o Criciúma estava na D, na C, disputando 2ª divisão de catarinense. Hoje é campeão catarinense, está na Série A. Pode cair? Pode, mas o projeto dele é esse. Se ele cair, ele volta. Joinville, né? O próprio Londrina, que a Chapecoense esteve aqui. Nós emprestamos o Juca Ribeiro preso na época para treinar, quer dizer, jogar contra o Boa. Perderam, mas mantiveram o planejamento, reformaram a equipe, hoje estão aí subindo para a Série A do brasileiro. Então, assim, o Uberlândia tem jeito, e eu acredito que esse ano que vem o presidente Guto vai ter essa condição de que nós temos que começar arrebentando,
porque eu não acredito em campeonato longo. Eu acho que o campeonato vai ser um campeonato curto, porque é ano de Copa do Mundo, não tem calendário. Então, nós já temos que começar arrebentando, porque senão depois, para corrigir, fica mais difícil. Ô, Fernando, só para encerrar da minha parte, que o programa já está estourado, o torcedor deve estar se perguntando, que é isso? Olha o cara, meu. Falei demais, não deixei nem pra você, velho. Não, o torcedor deve estar se perguntando, está desconfiado. E você está falando, no ano que vem você acredita que vai ser diferente. Eu tenho certeza que tem gente do outro lado falando, não vai ser nada, o Uberlândia nunca muda, tal. O que leva você a acreditar que vai ser diferente? Exatamente o que leva. O presidente Guto é uma pessoa muito inteligente, ele errou muito, sabe que errou, reconheceu o erro e vai estar em cima e não vai deixar acontecer de novo. Você entendeu? Eu acho que eu acredito que ele vai fazer o melhor possível para subir. E esse ano, se tiver algum acidente de percurso, ele vai estar lá e vai corrigir. Eu acredito nisso. 2014 eu acredito. Não, mas nós, torcedor do Uberlândia Esporte, viramos nessa. O ano que vem vai, né? É igual o Agora América vai, antigamente, agora vai. né? Mas assim, eu tô tendo esse sentimento que não é pressentimento, é o sentimento de acordo com que ele vem, até a postura dele mudou, né? Até a postura dele mudou, então eu acredito que ele vai conseguir levar esse time para a primeira divisão. E aí, sim, uma coisa que eu queria falar, só para encerrar. Eu acho que nós temos que todos unir, independente de ser candidato, de não ser candidato, de patrocinar, de não patrocinar, para o Uberlândia subir. Aí, depois do campeonato, abril até novembro, nós temos muito tempo para fazer política. Mas primeiro nós temos que fazer o time subir para a primeira divisão. Depois a gente faz política, né? Eu acho que é assim que a gente tem que fazer com o Uberlândia. É isso aí, a gente espera também que o Guto pare de chorar um pouco também, já melhora um pouco essa imagem dele aí, né, perante a sociedade. Bom, quero agradecer ao Fernando Lima pela participação aqui no programa Resenha, Evandro Monteiro Júnior, o Elson Silva, o Joaquim Ambrosio, não é o Barbosa, o Renan de Freitas coordenou a parte técnica aí. Renato, eu quero mostrar por que o Joaquim veio aqui hoje. Por que ele veio? Então vamos ver. Eu vim porque eu tô aqui, né? Fernando, só agradecer a sua espontaneidade aí de não fugir de nenhuma pergunta mesmo e não titubear nem nada. Parabéns pela sua postura aí. Eu que agradeço, né? Sempre que precisar eu tô aqui. Eu gosto muito do canal USC, acho que o pessoal também tem essa posição de falar o que pensa, mesmo que às vezes não seja o que o outro pensa, né? Então, eu gosto muito desse tipo de democracia e de debate. Bom, Renato, tá aqui, ó. Ele foi presenteado pelo Resenha. Ao contrário do que semana passada ele ganhou 2 latinhas de cerveja, né? É, porque ele não veio semana passada, que ele realmente compraram ele com 5 long neck e um espetinho mal passado, né? Então o Resenha, como é um programa chique, a gente não vai dar cerveja pro cara, né? Então nós compramos uma garrafa de uísque pra ele. Na verdade são 2, tem outra ali. Então, que isso, hein? Agora acabou, começar a faltar do Resenha também. O Joaquim é nosso aqui, viu? Não tem essa mais não. Valeu, gente, um abraço. É isso aí, obrigado. Até segunda-feira que vem. E amanhã, se Deus quiser, nós já vamos postar as reprises para vocês acompanharem o que aconteceu hoje aí. Quem perdeu já pode acompanhar as reprises amanhã até na hora do almoço. Valeu, muito obrigado e até segunda-feira que vem. E tchau, o Joaquim é incomprável, viu?